Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui nessa videoaula a gente vai tentar compreender o que foi o nazismo em si, tá bom? A gente vai entrar, porque não adiantava a gente entender o que ocorreu na Alemanha sem entender o que foi o nazismo, tá bom? Aliás, a gente entendeu o que foi o nazismo sem ter entendido o contexto que ele se criou. O partido, o partido nazista, ele vai surgir na Alemanha, justamente nessa Alemanha pós-guerra, nessa Alemanha extremamente destruída. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entender, é que o partido surgiu a partir do nacionalismo. Lembra daquelas características que a gente tinha falado? Que uma das características era o nacionalismo, combinado à cultura paramilitar, ou seja, o militarismo racista e populistas dos Freikorps. Essas associações, elas vão ser extremamente racistas e populistas, mas acima de tudo antissemitistas. Professor, o que é antissemitismo? A gente vai ver lá na frente, mas de antemão é um grupo, é um pensamento contra os judeus, que lutava contra os levantes comunistas na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Lembrem lá da nossa primeira aula sobre regimes totalitários que existia um medo muito grande, existia um pavor muito grande de que a Alemanha virasse um centro comunista, não só a Alemanha, a Europa. Então a Europa toda ela vai adotando esses regimes totalitários, como foi o caso da Itália e o fascismo. Então, para manter a suposta pureza e força de uma raça superior, grifem isso aqui, ó. Anotem isso aí no caderno de vocês, que isso aqui é chave para entender Hitler. Hitler ele entendia que a raça ariana, ou seja, a raça branca dos olhos azuis, era uma raça superior. Os nazistas tentaram exterminar ou impor a segregação excludente sobre os degenerados. Professor, quem eram esses degenerados? Eram as pessoas que manchavam essa raça, Eram as pessoas que tornavam essa raça impura. Então a gente vai ter, eles vão chamar de antissociais, que são os judeus, em primeiro lugar, os homossexuais, ciganos, negros e deficientes físicos e mentais, tá bom? Os testemunhos de Jeová também vão entrar e os adversários políticos. Mas principalmente vocês devem dar destaque aí a perseguição, que a gente vai ficar conhecida mais na frente como Holocausto, para com os judeus, tá bom? Então, o ódio muito grande a esses judeus. Por quê, professor? Porque olha só, quando a Primeira Guerra termina, quem vai assinar o Tratado de Versalhes são os líderes de uma república que é chamada República de Weimar. República de Weimar. Certo? Essa república era a República Alemã, liderada por quem? Pelos judeus. Então Hitler vai culpar esses judeus de terem assinado essa rendição e serem eles os responsáveis por toda a desgraça que ocorreu na Alemanha. Creio que vocês já assistiram o filme Fotógrafo de Mauthausen, que é justamente o cara que ele vai fotografar os horrores dos campos de concentração, que era para onde Hitler mandava os judeus, os homossexuais, os ciganos, os negros, deficientes físicos e mentais, as testemunhas de Jeová e os adversários políticos, tá bom? Então, a gente vê no filme bem retratado essa forma de segregação e essa forma extremamente tirânica com que Hitler lidava com os seus adversários. Então, a gente vai ter racismo, um racismo muito forte, aqui representado pelos negros, Então, quando se fala em racismo, a gente corre logo para os negros, certo?
Então, características do nazismo alemão, por exemplo, se eu perguntar lá na prova, gente, tem características do nazismo alemão. Então, a gente vai ver esse nazismo representado pelos negros, a perseguição aos negros, porque eles não eram dessa raça superior, né, que Hitler chamava de raça ariana e pura, ok? A gente vai ter o antissemitismo, que é justamente essa perseguição aos judeus. Judeus, em outra língua, são chamados de semitas. Então, antissemitismo é isso. Quando se fala em raça superior, a gente fala, obviamente, tá bom? Quando eu usar o termo raça superior, lembrem que eu estou falando de eugenia, tá bom? Raça superior, esse termo aqui, quer dizer eugenia, que está lá no livro de vocês, na página 81, que ele fala sobre essas características. E o pangermanismo, que era justamente acreditar que a Alemanha deveria ser a nação superior a todas as outras, tá bom? Como é que esses nazistas chegaram ao poder? Primeiro, a gente já entendeu o contexto em que eles estavam inseridos, o contexto em que a Alemanha estava vivendo. Mas como é que eles chegam ao poder? Então, vamos lá. No dia 8 de novembro do ano de 1937, aliás, 1900, eita, meu Deus do céu, no dia 8 de novembro de 1924, eita, Senhor Jesus, no dia 8 de novembro de 1923, os nazistas usaram um comício patriótico em uma cervejaria de Munique para lançar uma tentativa de putsch. Putsch é golpe de Estado, tá certo? E assim ficou conhecido, vocês vão ver muito esse nome nos livros e nos documentários, que é putsch da cervejaria, ou seja, golpe da cervejaria. Falhou quase ao mesmo tempo em que os comandantes locais do Reichswehr se recusaram a apoiar. E chegou gente aqui. Na manhã de 8 de novembro, os nazistas organizaram uma marcha de 2.000 apoiadores pelo meio de Munique, na tentativa de conseguir apoio. Gente, essa marcha lembra muito o que Mussolini fez lá na Itália, né? A marcha sobre Roma. Na tentativa de conseguir apoio do povo ou tentar um golpe como de Mussolini, né? Que Mussolini marcha sobre Roma e automaticamente ele consegue para si, né, o cargo de primeiro-ministro. Tropas abriram fogo e 16 nazistas foram mortos. Hitler, Ludendorff e vários outros foram presos. Hitler e Ludendorff eram um dos principais líderes, tá bom? E foram julgados por traição em março de 1924. Hitler e seus companheiros foram condenados com penas de prisão muito brandas. Enquanto Hitler estava na prisão, ele escreveu seu manifesto político semi-biográfico chamado Mein Kampf, ou seja, Minha Luta. Esse livro é extremamente importante, porque enquanto Hitler estava preso, é que ele mantinha mais ódio. Ódio de quem, gente? Ódio dessa república, da República de Weimar, certo? Que foi essa república que estava enfrentando a crise de 1929 e o pós-guerra. E foi essa república que prendeu, que acabou com essa tentativa de golpe, prende Hitler, e na prisão ele vai escrever esse livro aqui, em que ele vai contar a vida dele e que ele vai dar como manual de por que odiar os judeus, né? Por que se deve odiar esses judeus? Porque eles merecem esse ódio todo. Então, vamos continuar aqui nessa escalada de Hitler ao poder, tá bom? Vamos lá. Durante 1931 e 1932, a crise política da Alemanha se aprofundou. Por quê, gente? Em março de 1932, Hitler concorreu à presidência contra o atual presidente Paul von Hindenburg. Sondagens de 30% no primeiro turno e 36,8% no segundo turno contra Hindenburg, que obviamente venceu. Então, Hitler na primeira campanha, ele perde.
Porque quando ele sai da prisão, ele acha que todo mundo já tinha lido o livro dele, todo mundo compartilhava das ideias dele, mas ainda havia um medo de colocar uma pessoa como Hitler no poder, tá bom? Os votos que os nazistas receberam em 1932 estabeleceu o Partido Nazista como a maior facção parlamentar do governo da República de Weimar. Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha em 30 de janeiro de 1933. Enquanto o golpe da cervejaria não tinha dado certo, tentar as eleições de ter conseguido essa quantidade de votos que Hitler conseguiu, parece que funcionou mais. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque ninguém colocava fé nele, até que esse cara, que era desconhecido, era um membro do exército, consegue 36,8% dos votos válidos na eleição. Ou seja, ele não era um qualquer, ele não era um desconhecido. Então, o que é que Hindenburg vai fazer? Hindenburg vai nomear Hitler como chanceler da Alemanha. Quase a mesma coisa que aconteceu com Mussolini lá na Itália. Só que Hitler ele era muito esperto, gente. Ele não queria só ser chanceler, ele queria ser o poder supremo da Alemanha. Então o que é que ele faz? Na Alemanha existia duas câmaras separadas, a Câmara dos Reichstag e a Câmara dos Reichstags, ou seja, da oposição e da situação. Hitler ele vai promover um incêndio em 27 de fevereiro de 1933. No próprio prédio o prédio da situação dele, ou seja, dos amigos dele, do partido dele. Quando ele incendeia o próprio prédio, ele vai colocar a culpa em quem? No governo, na República de Weimar. Então ele vai dizer a todo mundo que o presidente Van Hindenburg foi quem emitiu um decreto do incêndio onde Hitler estava na tentativa de matar ele. Por curiosidade, gente, a título de curiosidade, Hitler, ele sofreu ao longo de sua vida 42 atentados contra sua vida e nenhum desses conseguiu sucesso. Ele termina se matando, tá bom? Nenhum desses 42 atentados surtiram efeito. Vaso ruim não quebra. Então, ele vai atribuir ao presidente, tá bom? Ele vai convencer a todo mundo que foi o presidente que incendiou, quando na realidade foi ele mesmo que fez, para que em 23 de março o Reichstag aprovou uma lei dando plenos poderes a Hitler em 1933, certo? Dando poder a ele, com efeito deu ao Hitler poderes ditatoriais, ou seja, já que ele era uma vítima, esse incêndio da Câmara dos Reichstag vai tornar Hitler como sendo uma vítima. Cuidado, se for vítima, né, de atentados, que a gente nunca sabe de onde vem. Esse vitimismo deu a ele poderes ditatoriais, porque ele era o coitadinho que tinha sido vítima de um atentado terrorista, que era um incêndio. Chegando ao fim, assim, a República de Weimar, né, ou de Weimar, que foi a república pós Primeira Guerra e que com o incêndio, ela chega ao fim, tá bom? Vamos adiante. Então aqui a gente tem a capa do livro, né? Esse livro é proibido de vender, curiosamente eu posso ter ele em casa, né? Não vou dizer que eu tenho, mas curiosamente eu posso ter esse livro aqui em casa, proibido de vender, porque o pessoal, gente, hoje em dia, desde que se acabou a Primeira Guerra, tem gente que ainda quer o nazismo de volta, que são chamados neonazistas, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que é uma tolice completa, né? Que é uma burrice sem fim, você querer um tipo de governo como que Hitler propôs. Então, o manual deles estava justamente nesse livro chamado Mein Kampf, Minha Luta. Aqui a gente tem a primeira reunião, uma das primeiras reuniões do Partido Nazista. Tá aqui Hitler, a gente conhece ele logo pelo bigodinho, né? Então aqui a gente tem algumas personalidades extremamente perigosas, que a gente vai ver mais na frente, companheiros dele que deram apoio para as atrocidades que Hitler vai fazer lá na Alemanha, tá bom?
Então vamos seguir. Lembra que a gente falou sobre a polícia secreta, né? Que a gente tem uma prática desses governos de polícia secreta. A polícia secreta da Alemanha era a Gestapo, liderada por esse cara aqui que muita gente tem medo. Na realidade, quase todos os amiguinhos de Hitler, o pessoal tem medo. Esse aqui, principalmente pelo ocultismo, pelas práticas dele assim místicas, que foi o Heinrich Ludendorff Himmler, braço direito de Hitler. Ele vai liderar a Gestapo, ou seja, a polícia secreta, tá bom? A Gestapo foi a polícia da Alemanha nazista, criada em 26 de abril de 1933 por Hermann Göring. Tá bom? Foi ele que criou a polícia secreta. Reorganizada por Reinhard Heydrich, esses nomes não precisam decorar, e passou para o controle de Himmler, que era o homem de confiança de Hitler. Porque se era uma polícia secreta, era uma polícia que Hitler queria era uma polícia principalmente de investigação. Meu Deus, que coisa horrível. Era uma polícia de investigação. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou querendo falar. O que eu estou querendo escrever que está ficando horrível. Parecendo meu sobrinho desenhando. Minha sobrinha pequenininha. Então, olha só. Essa polícia de investigação, liderada por ele, tornou esse cara extremamente famoso, porque ele vai atrás do Santo Sudário, que foi o manto onde Cristo foi enrolado após a morte. Ele vai atrás do Santo Graal, que é o cálice que Cristo bebeu na última ceia. Eles vão atrás, vão conseguir a lança de Longuines, que foi a lança que perfurou Cristo. Então, por trás da Gestapo, por trás dessa polícia secreta aqui, a gente vai ter muitos ocultismos, muitas coisas macabras que envolvem eles, algumas lendas, outras não. Então tem muito filme que vai falar sobre qual realmente era a função da Gestapo. Um dos mais famosos desses filmes a gente encontra, acho que vocês conhecem, em Capitão América, né? O Primeiro Vingador. Esse filme do Capitão América vai trazer à tona a investigação lá do Tesseract, né, se eu não me engano, que era justamente a fonte de um poder inigualável, que era o que Hitler queria, que lá no filme o Caveira Vermelha, meu Deus, não tá apagando, o Caveira Vermelha, ele toma posse desse Tesseract para se tornar extremamente poderoso, ok? Tornou-se célebre primeiramente na Alemanha e depois em toda a Europa ocupada por Hitler, porque Hitler ocupava um setor e mandava a Gestapo investigar. Então eles eram extremamente perigosos, tá bom? Pelo terror implacável, Griffin coloca isso aí no caderno, e seus métodos. A Gestapo representou o arbítrio e o horror das forças nazistas. Sua sede ficava na rua Piz-Hafenstraße, em Berlim, onde há um museu sobre sua história. Quando vocês forem lá, vocês visitam e veem muitas curiosidades sobre essa polícia secreta. Ok? Gente, o vídeo já está ficando longo, então até a nossa próxima aula. O que é que eu quero para a nossa próxima aula? Tá bom? A gente já vem falando um pouco sobre os nazistas, mas o livro de vocês ele só vai trazer exercícios lá na frente. Mas vocês podem fazer o exercício. Não, a gente vai falar disso mais na frente, tá bom? Para a próxima aula, eu quero que vocês assistam, que vocês pesquisem sobre a Gestapo, tá bom? Eu quero que vocês pesquisem sobre ela e façam um pequeno resumo para a gente debater em sala de aula. Então, o que é que vocês têm que fazer? Pesquisar sobre a Gestapo. Eita, droga. Vocês vão pesquisar sobre a Gestapo, sobre a polícia secreta nazista, sobre a sua importância. Vocês vão fazer um pequeno resumo lá no caderno de vocês, com cabeçalho, com data, tudo organizado, tá bom? Para a gente debater durante as aulas, tá bom? Então é isso aí, tenham uma boa noite e eu espero que estejam todos bem com saúde, tá bom? Qualquer coisa, gente, podem me chamar no privado.
podem me perguntar, podem tirar dúvidas, que eu estou à disposição, tá certo?